Vambora, minha galera! Mais uma resolução de questão. Chegamos na nossa questão 13ª e concurso recente, delegado de polícia, CESP, Polícia Civil do Estado de Goiás. Vocês já estão com a questão aí, vamos acompanhar a nossa resolução. O que diz a questão? Vamos lá, o nosso tema é jurisdição e competência. Questão 13. Acerca de jurisdição e competência em matéria criminal, assinale a opção correta. Então a questão nos quer a resposta correta. Vamos lá, galera. Alternativa A. Segundo entendimento do STJ, é de competência da Justiça Estadual processar e julgar crime contra funcionário público federal, estando ou não este no exercício da função. Meus amigos, esta questão nós precisamos ter o conhecimento da súmula 147 do STJ, porque exatamente o que a súmula 147 do STJ fala é o contrário do que diz a questão. Logo, esta questão está errada, porque a competência não é da Justiça Estadual, como diz o enunciado, mas sim da Justiça Federal. Vamos ver o que nos diz a súmula 147 do STJ? Vejam aí. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, qual é o erro da nossa questão? É que ela diz que, segundo o entendimento do STJ, a competência da Justiça Estadual, estando ou não o funcionário em serviço, estando ou não o funcionário no exercício da função. E a súmula nos diz que, quando o servidor, quando o funcionário público federal estiver relacionado ao exercício da função, a competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Logo, a assertiva A está errada. Beleza? Vamos então para a nossa assertiva B. O que nos diz a nossa assertiva B? A competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal será dos juízes federais da seção judiciária da localidade em que o prefeito exercer ou tiver exercido o mandato. Novamente, a questão CESP nos quer o conhecimento da jurisprudência, porque a súmula 702 do STF nos resolve essa questão. Porém, antes de analisarmos aqui a súmula 702 do STF, eu quero fazer uma observação com vocês para revisarmos este assunto de uma forma bacana. Vamos lá para o artigo 29, inciso 10 da Constituição. Se nós analisarmos aqui o artigo 29, inciso 10 da Constituição, por crime comum, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça. Então a primeira premissa é, por crime comum, o prefeito tem a prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Contudo, quando eu falo de crime eleitoral ou de crime federal, o prefeito será julgado pelo respectivo tribunal, ou seja, pelo TRE quando comete crime eleitoral e pelo TRF quando comete crime federal. Tranquilo? Se a gente puder aprofundar um pouco mais nessa revisão, aos deputados estaduais aplica-se esta mesma regra, princípio da simetria. Tranquilo? Veja o que é que nos diz a questão. Vamos relembrar. Ela fala aqui: a competência para julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal será do juiz federal. E a revisão que eu acabei de falar com vocês nos diz o seguinte: a competência para julgar prefeito em crime comum é do Tribunal de Justiça. Em crime federal ou eleitoral é do respectivo tribunal. Logo, quem julga prefeito pela prerrogativa dele, no caso de crime federal, é o TRF e não o juiz federal. Isso está na súmula 702 do STF, que nós vamos ler agora a redação da súmula 702 do STF. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Perfeito? Então a questão está errada, porque ela diz que o prefeito será julgado por juiz federal. Na verdade, o prefeito será julgado pelo TRF. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos adiante, então. Assertiva C.
A competência para julgar governador de estado que no exercício do mandato cometa crime doloso contra a vida será do tribunal do júri da unidade da federação, na qual aquela autoridade tenha sido eleita para o exercício do cargo público. Galera, está errada. O governador também tem foro previsto na Constituição Federal, está no artigo 105 da Constituição Federal, como competência do STJ. Veja que tanto o Tribunal do Júri quanto o foro do governador está previsto na Constituição Federal, logo vai prevalecer a prerrogativa, porque ambos estão previstos na Constituição Federal, e se nós analisarmos o inciso 1, a linha A do artigo 105 da Constituição, nós vamos ver que compete ao STJ processar e julgar originariamente os governadores nos crimes comuns. Então a competência para julgar governador de estado que no exercício do mandato cometa crime doloso contra a vida é do STJ. Beleza? Tranquilo? Então vamos à sequência. A assertiva D. A nossa assertiva C está errada. A assertiva D nos diz o seguinte: a competência para julgar, para processar e julgar crime de roubo que resulte em morte da vítima será do tribunal do júri da localidade em que ocorrer o fato criminoso. Galera, crime de roubo que resulta em morte nós sabemos que é latrocínio. Nós sabemos que o latrocínio não é um crime contra a vida. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. E a competência do tribunal do júri é uma competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Logo, sendo o latrocínio um crime contra o patrimônio, ele não é de competência do tribunal do júri. Muito simples. Ademais, é o que diz a súmula 603 do STF. Galera, veja que essa questão CESP ela está batendo nos entendimentos sumulados dos tribunais superiores. Olha o que diz a súmula 603 do STF. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. O motivo nós já sabemos. O latrocínio não é crime doloso contra a vida. O latrocínio é crime contra o patrimônio. Beleza? Então a alternativa D também está errada. Só nos resta a alternativa E, que provavelmente é a assertiva correta. O que nos diz a alternativa E? No Estado brasileiro, a jurisdição penal pode ser exercida pelo STF e em todos os graus de jurisdição das justiças militar e eleitoral e das justiças comum, estadual e federal, dentro do limite da competência fixada em lei. Perfeito, meus amigos, perfeito. A alternativa E está correta. A jurisdição penal ela é exercida pela justiça comum e também pelas justiças especiais militar e eleitoral. Justiça comum, tanto a justiça comum federal como a justiça comum estadual. Então está correta a alternativa E. Repetindo, a jurisdição penal ela pode ser exercida pelas justiças comum, abrangendo em relação às justiças comuns a justiça comum federal e a justiça comum estadual, bem como as justiças especializadas, no caso aqui a eleitoral e a militar. Pessoal, em relação à Justiça do Trabalho, o Supremo tem entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência criminal genérica para processar e julgar os delitos contra a organização do trabalho. Então, como eu estou falando em jurisdição penal especializada, eu falo na Justiça Eleitoral e na Justiça Penal. A Justiça do Trabalho não tem essa competência penal. Quem quiser anotar aí, o entendimento do STF que eu estou falando está na ação direta de inconstitucionalidade 3684. Tranquilo? Então essa é a nossa assertiva correta, a alternativa E. Beleza, meus amigos? Espero ter ajudado. Fechamos aí mais uma questão. Forte abraço, fiquem com Deus.